Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Poema, parceria de investimentos. Eu sou Gustavo Sayani, gestor da Poema, e este é o nosso episódio número 45. Vou fazer uma experiência aqui. No episódio anterior eu comentei, fizemos um vídeo sobre as empresas de software americanas, né? Software as a Service, né? Onde você paga assinatura e usa o software, cujas cotações estão caindo muito, né? Caíram muito aí nas últimas semanas por conta da inteligência artificial, né? E eu resolvi fazer um aqui, e até para trabalhar as funcionalidades de lista na Sponda, que é uma ferramenta que eu estou desenvolvendo, e vai ser até interessante aqui, tá? A gente vai fazer uma filtragem, basicamente, tá? Antes de entrar nela, rápida propaganda da Poema. É uma parceria de investimentos formalizada como clube há 4 anos. Nós temos resultados de 9 anos, quase 9 anos, da ordem de 412% de retorno, tá? Comparado com o Ibovespa, que está dando 211, 200 e pouco mais. Nós temos um retorno da ordem de 1,9 vezes o Ibovespa e procuramos parceiros, tá? Leia aqui, por favor, a nossa filosofia. Tem meu contato aqui, eu vou ficar muito feliz em conversar com você. Bom, então nós temos aqui, eu preparei de antemão uma lista com todas as empresas que estavam nessa imagem aqui, né? E isso é um exercício, tá? Não é exatamente assim que eu trabalho. Até hoje eu só investi praticamente em empresa brasileira. No Brasil nós temos 400 empresas listadas em bolsa, aproximadamente 300, 400. Só que nos Estados Unidos são 8 mil, 7 mil, 9 mil. Então é impossível você realmente acompanhar 9 mil empresas todo ano, né? Então às vezes a gente tem sim que fazer uma filtragem. Aí eu criei essa lista aqui e ela está presa como espanhol, tá? Eu vou consertar, esse é um bugzinho. Mas a gente vai entender isso aqui, né? Então isso aqui a gente está falando de dívida sobre patrimônio, né? Então o que eu quero fazer aqui é ir filtrando mesmo, tá? E ver aonde a gente chega. Então quando tem números negativos é porque o patrimônio líquido é negativo. Então é um bom motivo para tirar. Então já elimino a Wix. Às vezes o número é muito exorbitante, né? Não é o caso aqui. Então acho que eu não tiraria nenhuma por conta de dívida sobre patrimônio, que é um indicativo bem simplista, né? Porém, vamos ver passivo sobre patrimônio. Olha, ADP 12,24, como exercício eu tiraria, tá? Aqui nós estamos vendo, apesar da dívida não entrar nessa conta, mas todos os outros números são comparados com 10 anos aqui, né? Vamos ver a liquidez corrente aqui. Se tiver alguma próxima de 0, assim, abaixo de 0,5, talvez seja o caso. Não. Vamos ver dívida sobre lucros médios dos últimos 10 anos. Muitos não se aplicam, porque eles não têm 10 anos, né? Vamos fazer um exercício aqui de dívida sobre lucros médios dos últimos 5. Aí tem uma diferença entre não ter os dados, por ser muito pouco tempo, ou os lucros serem negativos, né? Então, olha, aqui tem o preço sobre lucro dos últimos 5 anos, né? Então, por exemplo, se a empresa deu prejuízo nos últimos 5 anos, de repente é o caso de tirar. Vamos ver aqui, às vezes 10 anos. Essa aqui eu vou tirar. Essa aqui eu vou tirar.
Vamos ver a HubSpot, mas HubSpot, vou tirar. Eu estou olhando essa fileira aqui, tá, gente? GitLab, aqui. Prejuízo. Aqui também MongoDB, Digital Turbine, Guidewire, todas essas aqui têm lucros negativos, prejuízo basicamente, né? Então a gente já reduziu aí talvez pela metade o número de empresas, né? Atlassian também tem prejuízo, Asana também tem prejuízo. Tem umas aqui que não tem número ainda. Celerite também tem um número bem baixo aqui, vamos ver. Negativo. Essa Samsara aqui, vamos ver. Também vem dando prejuízo aqui, né? Todos esses números negativos. Zeta. Figma só tem 3 anos que eu já sei de cor. Também aqui na média negativo. Agora tá ficando interessante aqui. Beleza, agora a gente vai olhar os preços se eles não estão estratosféricos, tá? Então aqui, ó, preço sobre lucro, preço sobre fluxo de caixa livre, tá tomado em 6 anos, né? Eu vou dar uma escorregada aqui, né? Para ver se por acaso tá ficando melhor, né? Então às vezes assim, 6 anos não, mas a tecnologia muda muito, tá? E comparar com as nossas brasileiras, tá? Cujos preços se aproximam cujos múltiplos, né? Temos de 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Eu sei que é diferente, né? Bom, a Adobe tá presa aqui por uma questão da lista, mas, né? Vou deixar quieto. DocuSign, 42 vezes o lucro, o preço, né? E só fica mais complicado, então vou eliminar. Duolingo, 74 vezes o preço para 6 anos. Está melhorando. Vou deixar. Workday, aqui essa aqui. Múltiplos muito altos, tá? Bem acima de 20, 30, né? Trade Desk. Também muito alto. Tá tudo voltando da estratosfera, porém ainda não vejo esses múltiplos aí. Preço sobre o fluxo de caixa livre aqui da Intuit. 40 vezes, 30 vezes. Não dá, muito caro. Clio. Prejuízos,
AppLovin Corporation, muito caro. 150 anos de lucro é o preço dela. ServiceNow também muito caro aqui. Commvault Systems 108, 60 vezes caro. Salesforce 80 vezes, 30 vezes. Lembrando, né, se você olhar a carteira da Poema e analisar, são empresas que abaixo de 10 vezes o lucro e com balanço bom. SAP 40, 50, não dá. Viva Systems, mesma coisa, 45, né? Zeta tem até negativo aqui, sinal de prejuízo, fluxo de caixa livre. Autodesk 49, 50, também não. E Zoom, mesma coisa, é impressionante, né? Também não. Vamos ver a Duolingo agora, finalmente. Também tá voltando aqui para a estratosfera, né? Tá voltando da estratosfera, mas um pouco caro, né? Talvez eu vou deixar a Duolingo para fazer um episódio sobre ela. Vamos pensar na Adobe aqui. Eu ainda acho cara, assim, a princípio. Tudo isso aqui é muito simplista, então é um exercício, né? Então vocês veem que daquela lista toda só Duolingo resta para olhar. Aí você vai falar, mas Gustavo, que análise é essa, né? De novo, gente, é um exercício, né? Algumas empresas dessas podem muito bem crescer muito receita e virar de uma maneira majestosa, tá? É bem possível. E isso é um ponto cego do value investing, né? Que às vezes não vê isso, né? Temos aí o exemplo do Warren Buffett, que perdeu Google, perdeu Amazon. Mas tudo bem, toda filosofia tem seu ponto cego. A gente tem que viver com isso, né? Então, acho que a conclusão aqui é que, de fato, né, as empresas americanas de software as a service, pelo menos essas ali, estão caras pra caramba, né? A verdade é essa, né? Então é isso, tá? Convido vocês a usar a Sponda. Isso aqui é um ponto do iceberg do que ela faz. Investir também é muito mais do que olhar assim os números, muito, muito mais. Porém, uma ferramenta que está sendo bem útil para mim, tá? Um grande abraço. Mais uma vez, conheçam a Poema. Procuramos parceiros e parceiras e fale comigo. Até os próximos. Um abraço. Tchau, tchau.